Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tudo é Matemática Básica. Eu sou o professor Zulim, o seu professor de matemática. E neste vídeo nós vamos falar aqui de trigonometria no triângulo retângulo. Mais precisamente, nós vamos falar aí de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Resolver dois exemplos, vamos demonstrar, vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra por que a gente usa essas relações e depois fazer alguns exemplos com vocês aí. Se você é novo por aqui, está chegando por aqui agora e você não é inscrito no canal, não se inscreveu, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você ser lembrado toda vez que tem conteúdo novo por aqui. Ok? Então vamos lá direto para a nossa aula. Vídeo curtinho, rapidinho, para nós falarmos aqui de trigonometria no triângulo retângulo. Aí detalhe, no meu canal eu já tenho outros vídeos que eu falo de trigonometria no triângulo retângulo. Vou deixar o link aqui na descrição desses outros vídeos, assistam. Muito legal essa parte de trigonometria no triângulo retângulo, voltado mais para ensino fundamental. Lá para o 9º ano nós vamos estar nesse nível aqui. Beleza? Então vamos lá para os nossos exemplos. Opa, espera aí um pouquinho. Para a gente entender melhor aqui a parte da trigonometria no triângulo retângulo, eu vou levar vocês aqui para o GeoGebra, onde eu vou demonstrar, eu já fiz todas as medidas aqui no GeoGebra, eu já falei bastante do GeoGebra aqui no canal. Se você não viu as aulas ainda, assista, onde eu demonstro e mostro que nós conseguimos fazer o estudo da parte dinâmica do plano e também no 3D, nos problemas que envolvem exercícios tridimensionais aqui no GeoGebra, por enquanto aqui no plano. Olha só, o que eu tenho aqui? O que eu desenhei? Um ângulo qualquer aqui e dois triângulos retângulos, o triângulo ABE e o triângulo ACF. E aqui eu consigo manipular, eu consigo mexer e entender alguns detalhes aqui. Então, o que eu fiz? Olha só as razões que eu fiz aqui, ó. BE, então a altura, aqui esse cateto, nós já vimos esses nomes aqui no canal, cateto, aqui o outro cateto e o segmento AI aqui é hipotenusa, o segmento AF também é hipotenusa. Então, estou dividindo aqui o BE por AE, ou seja, esse cateto aqui pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 22 graus aqui. 0,38. Depois eu estou dividindo o CF, então vamos pegar o azul aqui primeiro. Ó. O CF, que é o cateto maior, aqui também oposto ao ângulo de 22, pela hipotenusa AF. Olha o que acontece quando eu modifico as medidas desse triângulo ABE. Olha aqui a medida, 0,38, 0,38. Olha só, não muda nada esse resultado, não importa qual seja o tamanho do cateto aqui. O resultado é sempre o mesmo, a razão é sempre a mesma. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que essa medida, essa razão, não depende do tamanho do cateto ou hipotenusa, mas sim do ângulo. A hora que eu modifico o ângulo, aí sim, olha lá, as medidas ali embaixo modifica. Então, essa razão, cateto oposto ao ângulo que está na frente dele, dividido pela hipotenusa, depende do ângulo. Conforme você modifica o ângulo, eu tenho outra medida. E aí vamos ver outras duas medidas. Eu vi cateto que está à frente do ângulo, que a gente chama de cateto oposto, pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Agora eu quero outras medidas. Ó. AB. Quem é AB? É o cateto que está aqui embaixo. Que ele sai do ângulo. Nós chamamos de cateto adjacente. Já vou escrever isso aqui para vocês. Dividido pela hipotenusa. E aqui embaixo o cateto adjacente, ó, AC, pela hipotenusa AF. Eu modifico essas medidas aqui e vocês vão perceber que aqui a razão, o resultado da razão não modifica. Ó. Eu estou aumentando, diminuindo o cateto e a hipotenusa e a razão continua a mesma. Também mostrando que depende do ângulo. E a outra razão que eu quero mostrar aqui, eu estou pegando o BE, que é a altura, e também o CF, estou pegando a altura dividindo por AB. AB é base e AC também é base. Altura pela base. Estou pegando a altura dividindo pela base, ou seja, o cateto dividido pelo outro cateto. O cateto oposto ao ângulo
dividido pelo cateto adjacente. Conforme eu modifico aqui a medida do triângulo, vocês observem que o valor é o mesmo. Então, essas três razões diferentes, ó, cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa e cateto oposto pelo cateto adjacente, a coca, não muda, conforme o ângulo está aqui. Não importa o tamanho do triângulo, é sempre o mesmo. Olha lá, estou modificando as medidas e as razões mantêm constante. Ó. Olha lá, todas as razões aqui, para provar para vocês que depende do ângulo aqui. Então, por isso que nós calculamos seno, cosseno e tangente do ângulo em si, não importando o tamanho do triângulo. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Tem um triângulo retângulo, os ângulos internos, ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus. O lado oposto a 90 graus aqui, no vértice B, é a hipotenusa. E eu tenho os dois catetos. Só que daí, agora, o que eu tenho que observar? Que eu vou ter cateto oposto e cateto adjacente. Depende do ângulo. Se eu estiver analisando, estudando esse ângulo aqui, o ângulo B, o cateto oposto a ele, vai ser esse daqui. Vamos abreviar, cateto oposto. Cateto oposto. E esse cateto aqui, que é o cateto que sai do ângulo, é o nosso cateto adjacente. Vamos chamar de CA. Se eu estiver estudando o cateto, o alfa, vai ser o contrário. Muda. Então eu tenho seno, vamos olhar aqui só para o beta agora. Eu tenho seno do ângulo beta, cosseno do ângulo beta e a tangente do ângulo beta. Eu vou usar tan, muitos livros usam TG, tá? Mesma coisa, eu vou usar tan. Seno do ângulo beta. Nós vimos ali que a razão é a mesma. Quem é que vai ser o seno do ângulo beta? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que nós vimos no GeoGebra é que essa medida, cateto oposto pela hipotenusa, depende do ângulo. Não importa qual o tamanho do triângulo. Não muda, vai depender do ângulo. Então, essa razão aqui, que é sempre a mesma, nós damos o nome de cosseno. Ou melhor, seno, que é o primeiro, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é a coca, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é a tangente, o seno e o cosseno, essas três razões trigonométricas. Isso aqui eu tenho que saber. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai depender do ângulo. Depende do ângulo, tá? Então, se eu estudar o ângulo alfa, lá embaixo vai ser o cateto oposto ao que está na frente. E o que sai do cateto, o que sai do ângulo aqui é o nosso cateto adjacente, ok? Bom, nós precisamos saber quanto vale. Aqui, se eu olhar o desenho no GeoGebra, eu tenho aqui 21,94. Vamos ver se eu consigo deixar esse ângulo mais exato aqui. Vai ser difícil. Ah lá, 22 graus. Pronto. 22 graus, o seno de 22 graus é 0,87. O cosseno, que está em vermelho aqui, é 0,93. E a tangente é 0,4. Esses valores são aproximados. Conforme eu modifico o triângulo, né, mantém o mesmo. Então, eu preciso saber desse valor aqui. Eu tenho que ter esse valor aqui. E aí que vem uma questão. Se você usa os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, esses ângulos aqui, eles são conhecidos. Está aqui os valores. Num próximo vídeo, então por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, ativar o sininho para você ser lembrado quando tiver conteúdo aqui. Eu vou demonstrar esses valores aqui. Por que seno de 30 graus é 1,5, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, assim por diante. Eu vou demonstrar. Mas esses três ângulos aqui, nós precisamos ter na cabeça. Decoradinho aí. E aí existem várias maneiras de decorar. Uma delas é a seguinte, deixa eu ver se eu lembro, vamos lá. Tem uma musiquinha que diz, é o Jingle Bell. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3.
É mais ou menos assim, tá? Vocês entenderam. É só pesquisar no YouTube aí que vocês vão encontrar várias musiquinhas para decorar esses ângulos notáveis. Tem que decorar. Caiu no exercício, ângulo notável, eu tenho que ter na mente quanto vale cada um desses 9 valores, tá? Se cair um ângulo diferente na prova, 22, como no caso ali, eu não tenho que decorar 22 graus. O exercício, geralmente, ele passa para vocês esse ângulo. Considere seno, cosseno e tangente, os 3 valores, e você usa no exercício aquilo que for necessário, aquilo que o exercício exigir. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Esses 2 exemplos vão utilizar o seno, mas para tangente e cosseno é igualzinho. Tá? Então vamos lá. Olha só esse primeiro exemplo. Vestibular, VUNESP. A figura representa um teleférico que será construído para transportar pessoas do ponto P, e ó, ponto P, até uma altura de 100 metros em relação ao solo. Sabendo-se que o cabo ficará perfeitamente reto e esticado, e que a velocidade das cadeiras ao longo do cabo será constante e igual a 1 metro por segundo. Então, a velocidade 1 metro por segundo. O tempo de deslocamento do ponto P até o ponto mais alto será aproximadamente igual a... Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ponto mais alto aqui. Ele vai estar a 100 metros de altitude. Como é a altura? Aqui 90 graus. Então, eu preciso saber qual a distância que ele vai andar do ponto P até aqui o ponto mais alto. Então, aqui é x. É o nosso x aqui. Como que a gente identifica? Qual fórmula usar? Então, o primeiro passo é você dar nome às medidas que você tem. O 100, ele está à frente do ângulo de 30 graus. Está na frente, está oposto. Então, esse aqui é o nosso cateto oposto. O x é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é a nossa hipotenusa. O cateto aqui que sobra é o nosso cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o que está na frente do ângulo. No caso, esse ângulo aqui é o que eu tenho. Mas eu tenho outro também, se eu quiser. Porque esse aqui é 30 graus, aqui é 90. Eu sei que aqui em cima vale 60 graus. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, tá? Mas eu tenho 30 aqui, eu vou usar o 30. E aí, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho cateto oposto e quero encontrar a hipotenusa. Eu tenho cateto oposto e quero encontrar a hipotenusa. Qual fórmula eu uso? Cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. É assim que você resolve um problema envolvendo essas 3 razões. Você identifica os lados do triângulo, identifica qual fórmula você vai usar e pronto. Então, eu vou usar o seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Agora eu tenho que buscar na tabela quanto vale seno de 30 graus. Esse valor é um ângulo notável. Ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Seno de 30 graus está aqui, ó, 1 sobre 2. Como eu já falei, no próximo vídeo eu vou demonstrar esses valores para vocês, não percam. Seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a cateto oposto 100, dividido pela hipotenusa, que é meu x. Multiplico cruzado. 1 vezes x dá x, 2 vezes 100, 200 metros. Com a velocidade, que é o tempo, como a velocidade é 1 metro por segundo, né, se eu tenho 1 metro por segundo e a distância que vai percorrer é 200 metros, eu vou ter um tempo de 200 segundos. É 1 metro por segundo. E 200 segundos, ó, tem as alternativas aqui para assinalar. Olha só. Qual a resposta correta? 200 segundos. Cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Então é só dividir por 60. 3 vezes 180. Vai sobrar 20. 20 segundos. Ou seja, 3 vezes 60. 3 minutos e 20 segundos. Aqui, ó. 3 minutos e 20 segundos. É só isso, professor? Só isso. Identifica o triângulo retângulo, dá o nome aos lados, vê quais medidas você tem e qual fórmula eu vou usar. E aí, se cai um ângulo notável, tem que saber quanto vale o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Isso aí tem que saber.
Tem que treinar para não esquecer. E o próximo exemplo aqui, para esse vídeo. Durante a tempestade, um poste de 9 metros de altura quebra-se e, ao cair, forma com o solo um triângulo retângulo. A parte quebrada forma com o solo um ângulo de 30 graus. O comprimento da parte que ficou fixa ao solo é em metros. Essa questão aqui é muito importante, o desenho. Então você tem lá o chão, não ficou legal, né? Vamos pegar uma reta aqui para ficar legal. Então, eu vou ter aqui o chão. Cadê meu chão aqui? Aqui. Então, poste. Então, vai ter uma parte em pé e uma parte quebrada. Assim ficou legal. E aqui, ó, ele quebrou aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aí. Então, ele caiu e quebrou. Como ele tem altura aqui, 90 graus, ele forma com o solo, ó, um ângulo de 30 graus. Então, aqui é 30 graus. Vamos lá agora. 9 metros. Ele tinha 9 metros. Toda aqui dá 9 metros. Eu quero saber a parte quebrada, o comprimento da parte que ficou fixa. Então, eu quero saber essa parte aqui. Essa parte eu sei. Se tudo vale 9, tirando o x, eu tenho 9 menos x. O poste inteiro é 9. Mas eu vou essa parte aqui tira o que ficou. Mas o que ficou eu não conheço, eu chamei de x, então 9 menos x. E de novo aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, na frente do ângulo de 30 graus, o x, então o cateto oposto, e à frente do ângulo de 90 graus a nossa hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, de novo, é o seno. Então você identifica o que você tem e o que você precisa. Eu tenho, no caso não tem nem os dois, mas as medidas que eu vou trabalhar aqui é cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Aqui eu já vou colocar direto, x dividido por 9 menos x. Seno de 30 graus, nós já vimos, que é 1 sobre 2. Multiplica cruzado, eu vou ter 2x, que é igual a 1 vezes 9 menos x, fica 9 menos x. Soma x em ambos os lados, ou se preferir, passa o x somando. Vai ficar 3x, que é igual a 9. Então, o x vai ser 9 dividido por 3, 3 metros. É isso. Seno, cosseno e tangente. Claro, um vídeo curto, rápido, mostrando 2 exemplos. Rapidinho, mas todos os exercícios que envolvem trigonometria no triângulo retângulo são desse jeito, são dessa maneira. Identifica quem são os lados, quais são os lados que eu tenho, que eu vou trabalhar, cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa, e eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. E aí tem que saber, quando cair 30, 45 e 60 graus, os ângulos notáveis. Ok, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, vai ter muito mais aqui no canal, e tem muito mais aqui no canal. Muitas aulas gravadas, vão ter muitas aulas mais para frente, muitos vídeos gravados. Logo mais eu vou voltar com as aulas ao vivo, então não percam. Ficam aqui, se inscrevam, ativa aí o sininho para você não perder as aulas. E já deixa aquele joinha. Ajuda o canal, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e chegar para muito mais gente que quer aprender matemática. Ok? Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Fui!